É engraçado que surge muitas pessoas tentando contestar quando eu falo que a astrologia védica não é original, não é científica, não é melhor do que a astrologia tropical, e querem dizer que porque corrige a posição ali, né, da precessão dos equinócios, o que é uma coisa que não tem utilidade nenhuma. Você pode até usar a precessão dos equinócios como um trânsito reverso, para falar das suas encarnações anteriores. Você pode até colocar eles no mapa, você pode colocar ali as posições do mapa védico dentro ou fora de um signo tropical. Mas o importante é o horóscopo virtual das 12 casas e 12 signos, as casas, especialmente as casas que não são do mesmo tamanho. Eu gosto muito do sistema Plácidos por causa disso. Porque nós estamos no hemisfério sul, estamos no ocidente e pode funcionar bem na Índia. Mas você já reparou que na Índia, em cada canto lá tem um astrólogo sentado num chão pedindo uns trocados, uns dólares para fazer previsão? Lá deve ter milhões de astrólogos. Quantos se destacam no mundo? Por quê? A astrologia ocidental faz tanto sucesso nas revistas, na mídia e tudo mais? Porque as pessoas se identificam mais, porque ela é adaptada ao nosso tempo, ela é moderna, ela é dinâmica, ela é fácil de se compreender, ela se trabalha com símbolos mais acessíveis. Agora, muitas pessoas se sentem atraídas, apaixonadas, é uma escolha de cada um, porque fala em nomes hindus, em nome de nakshatras, coisas parecem uma coisa divina, vindo de outro planeta. Aquilo foi criado por gurus, gurus que deram aqueles nomes. Quem é que garante que a constelação da baleia realmente tem a ver com o mito de baleia, com alguma coisa de baleia? A constelação do cão tem nada a ver com cachorro, com mordida, com... Quem viu aquilo, o astrônomo que nominou aquilo, ele viu um cachorro. Outra pessoa pode olhar e ver outra coisa. Não tem nada a ver. Então, o horóscopo virtual não tem nada a ver, não depende das constelações. As constelações você não sabe se é aquilo mesmo. São só pontos para determinar simbologias, como no oráculo de Fá, que o do 8 é ligado a Oxalá e tal, mas um outro sacerdote pode ver ligado a um outro do... É um sistema de monitoramento do oculto. A simbologia, o importante é a simbologia, não tem nada a ver, não precisa da precessão dos equinócios, que demora 72 anos para mudar um grau, tem gente que nem vive isso. E o tamanho das constelações? Câncer é pequenininho, Escorpião é gigantesca. E aí? Quantos dias tem o signo de Escorpião e quantos dias tem o signo de Câncer? Como vai ficar isso? A astrologia sideral e védica corrigiu isso? E a interpretação? A interpretação, quem foi que disse que um nódulo lunar sul é ligado à reencarnação, o nódulo lunar norte é ligado ao seu destino, ao seu dharma? Quem foi que disse isso? Foram gurus. É místico, não é científico. Os astrólogos que lá no meio da rua fazem uma previsão lá para você por $20, ele está com um software sofisticado para ver a posição exata de cada planeta, as estrelas naquele tempo, como você tem no outro vídeo, era muito importante para os viajantes que não tinham orientação. Hoje em dia temos softwares que dá o mapa ali na hora, não tem nada a ver com esse símbolos. Então, cadê os grandes gurus da Índia que não tornou a Índia a maior potência do mundo, orientando o presidente lá como investir, o que fazer? Não existe essa de astrologia original. Todas funcionam para o astrólogo que sabe usar. Mais importante que a astrologia é o astrólogo. A astrologia é uma ferramenta que se alinha à religião, à espiritualidade. Eu uso ela, por exemplo, para definir os orixás num mapa astral, porque ela mostra personalidades, mas eu já acho errado você usar a astrologia alinhada a mitologias, como no ocidente costuma usar na astrologia tropical também, só a mitos gregos e os mitos dos outros povos, né? Porque não usa os mitos africanos, os mitos latino-americanos, porque não usam os mitos asiáticos. Então você querer definir sempre Marte com Áries. Áries, Júpiter com Zeus. A mitologia grega, a astrologia ela não é grega, ela é muito antes daquela ascensão
da mitologia grega que surgiu, aquela filosofia grega, ela é mais sumeriana, ela é mais da Mesopotâmia, ela é babilônica, enfim, ela tem muitas influências. Ela nasceu da geomancia, do estudo dos céus com gráficos, foi daí que surgiu a matemática celeste, foi aí que surgiu a mecânica celeste, como bem explicou Sam Ives. Então eu gosto de uma astrologia mística porque ela é mística, ela não é científica. As escolas de astrologia no Brasil, elas fazem palestras, elas querem dar um ar que os astrólogos são cientistas acadêmicos que vão mostrar o X da questão da pedra filosofal. Não é. Ela é mística. Um astrólogo pode olhar um mapa e ver uma coisa, outro olha e vê outra. Então depende muito do astrólogo, da intuição do astrólogo, do conhecimento do astrólogo, das percepções do astrólogo, das ideias do astrólogo. Não depende não só da astrologia. Eu já vi astrólogos que trabalhavam com 7 signos e faz um mapa fantástico. Outro trabalha com astrologia moderna, com grandes softwares e não vê nada. A mesma coisa da leitura de mão, do jogo de tarô, tudo é simbologia. Tem uma maneira científica para jogar tarô, tem uma maneira científica para ler a mão. Tem a geomancia, tem a quirologia, a quiromancia, que tenta dar um ar científico, essa linha tal, mas a base é mística, é místico, é ocultismo, é magia. Não é científico. Você vende curso e tudo, e você diz que todo mundo pode aprender, mas não pode aprender. Você tem que ter um dom, tem que ter vocação, tem que se aplicar. Você pode... Tem pessoas que você dá 10 anos de curso e ela não aprende a fazer um mapa, e outras sozinha aprendem a ler um mapa, porque ela tem um dom, ela tem uma vocação. Tem astrólogos que não perdem uma palestra, não perdem um curso, não perdem uma live na internet, não para de comprar livros, e nunca entendeu a mecânica da astrologia, porque ele não tem dom, ele faz porque tem apenas vocação, ele não tem um dom para astrologia. Então, vai muito além das técnicas, né? Então, quando alinha, por exemplo, como fez Mate Silva, os astros aos orixás, se baseando nos estudos esotéricos e místicos de Sam Ives, ele usa a matemática celeste, mas ele usa, acima de tudo, a essência. Então, por exemplo, Áries, ele é força, ele é vigor, ele é ação, ele é o planeta que pode proporcionar uma guerra, mas ele não é só isso. Ele não é só isso. É por isso que as pessoas compreendem tão mal os orixás no Brasil, porque se baseiam em mitos, apenas os mitos contados por alguns iorubás, especialmente no candomblé, de que Ogum, todo filho de Ogum é bruto, é impaciente, é nervoso, é ignorante, sai quebrando tudo, que não é. Ele é como um samurai, que ele tem as artes da guerra e ele também sabe controlar. Então existem diferenças de Ogum para Ogum. É por isso que na Umbanda Esotérica tem variações de orixás maiores e menores, oitavas inferiores e superiores. Na Umbanda Astrológica a gente vê um Ogum afeminado, um Ogum mais educado, um Ogum que não tem nada a ver com guerra, mas com ação, que faz as ferramentas para o trabalho, por exemplo, que é um líder que lidera o exército, mas não é um guerreiro que está na frente da batalha. Então você tem que dividir as coisas. Não no Brasil transformaram o Exu num catiço, numa alma penada, desencarnada, que evoluiu para alguma coisa oculta, que mexe com magia, que fuma charuto, acende vela preta e mata galinha. Já o candomblé vê como um orixá, enfim. Existem várias faces que você tem que estudar. Exu é um dos orixás da criação, ele faz parte da nossa natureza oculta, o que está oculto dentro de nós, nossos medos, nossos desejos, nossa sexualidade, assim como Pombagira não é apenas uma prostituta louca que passa batom vermelho e rímel no rosto e sai bebendo com uma taça de champanhe, com uma rosa no cabelo e dando para qualquer um. Ela não é apenas a mulher de Sete Exu nesse sentido figurado sexual, ela é alinhada uma oitava senhora com 7 Exu dos 7 poderes africanos. Então, existe muito mais do que o que se pensa. É interessante que os que dizem que a astrologia védica é a mais perfeita, os 2 astrólogos que conseguiram prever a pandemia com antecedência, usam a astrologia tropical ocidental. André Barbeau usa esses ciclos aí dos planetas em Capricórnio, não em Sagitário. E
O turco lá, que tem um programa na TV turca, também ele não usa astrologia védica. Não houve um em milhões de astrólogos védicos que tem na Índia e nos países onde tem o hinduísmo, onde domina o hinduísmo e a astrologia védica. Não vimos em canto nenhum do mundo uma previsão de uma pandemia. E aí surgiu aqui o Astroluca com sensacionalismo, um estilo bolsonarista de fake news. Ele mudou o título, que o título que ele lançou não era aquele, de pandemia. Ele falava de saúde, de crises e tudo mais. Mas você sabe que você lança um vídeo numa data, mas depois você pode mudar o título e não muda a data. Então, ele falou de epidemias, ele, claro, até ele botou no título, epidemias, nós estamos numa pandemia, ou seja, global, no mundo inteiro. Ele não citou a China, ele citou a África não, nem está sofrendo tanto com essa pandemia, e ele falou em epidemia de ebola, de sarampo e de dengue, que já tem, que estão controladas de uma certa maneira, que o povo já está convivendo com ela há um bom tempo. Então não vem com essa balela. A Marici Vogo, perguntada, disse que o destino está marcado na carta desde que nascemos, mas que só podia fazer previsão para um ano. Eu entendi. Que sabia mais que os astrólogos brasileiros porque analisava os graus. Então, analisando os graus, quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Ela pode dizer? Quem vai ser o próximo governador da Bahia e de São Paulo? Ela pode dizer? Claro que não, é uma estratégia que as pessoas usam e por isso que a astrologia ela perde credibilidade, ela fica sendo vista como adivinhação, como uma coisa ligada à bruxaria, as pessoas querem lá adivinhação. Tem pessoas que passam e-mail ou que diz assim, quer chegar num astrólogo, sentar na frente do astrólogo, ficar olhando no astrólogo com a mão no queixo e para ele começar a dizer, adivinhar a vida dela e o futuro dela sem ele querer falar nada. Ela só balançando a cabeça se ele está acertando ou não. Isso não existe. Isso não existe, nem nunca vai existir. Existia o oráculo de Delfos, que foi desmoralizado justamente por isso, porque ficava lançando fantasia para as pessoas. A astrologia é uma interação. O cliente tem que interagir com o astrólogo, que ele não é adivinho. Ele vai olhando os códigos, mas são milhares de códigos. Então ela diz, eu vou abrir um negócio. Esse negócio está positivo, tem um talento para esse negócio, aí ele vai olhar se tem um código daquele talento, ele não vai adivinhar. Se eu fizer isso, se eu investir esse dinheiro de tal forma, eu vou ganhar dinheiro, ele vai olhar a sua casa financeira, suas aplicações, o seu meio do céu, o seu destino e vai dizer, não invista, ou invista, está positivo, está negativo, é auspicioso, é mal auspicioso, como se diz na Índia. Mas não é adivinhação. Tem pessoas que chegam no canal e jogam a data de nascimento sem sequer dizer o nome, usa até um pseudônimo lá e diz qual é a minha pombagira. Não é assim que funciona. Além de iniciação, de olhar os signos, os seus odus e tudo mais, tem que ver os seus orixás de direita para ver quais os de esquerda estão alinhados. Tem que ver sua característica física. Você analisa de um famoso, por exemplo, porque, como exemplo, Sabrina Sato, que fez análise, e outras famosas, porque elas têm muitas fotos na internet e você vê o físico delas. Você tem que analisar o físico, os olhos, analisar tudo e alinhar com o que está no mapa para ver se bate. Não é adivinhação. Então as pessoas querem tudo pronto, mastigado, sem ter trabalho e querem apostar no mais fácil. E não é assim que funciona.